Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o futuro é de vocês. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, livre pra viver. Esse é mais um programa Papo na Laje e hoje nós estamos aqui na Maré para bater um papo sobre juventude de favela. Oi pessoal, me chamo Jéssica Souto, eu sou diretora executiva da organização Movimentos aqui no Complexo da Maré, sou cria do Complexo do Alemão. Sou Ricardo Fernandes, sou cria da Cidade de Deus, faço parte da Movimentos, sou coordenador de arte e cultura. Queria saber de onde começou, né, o que despertou lá atrás para você, enfim, se tornar essa produtora cultural, para você também despertar, enfim, sua veia artística e começar esse movimento político também. Eu acho que quando a gente fala sobre favela, tem sempre uma impressão já muito impressa, né, pela mídia hegemônica, de uma forma geral, essa coisa da marginalização, da violência. Para quem nasce, cresce dentro da favela e consegue enxergar tudo que a favela é enquanto uma potência, a gente vê que a favela está muito além do que se mostra, né, do que se exibe para o mundo. E quando a gente cresce com um repertório cultural tão vasto, obviamente, não é só feito de coisas boas, a gente também sabe que as dificuldades e as mazelas que tem, né, viver a realidade de uma favela. Mas quando a gente consegue ter acesso ao que a favela tem enquanto potência, ou seja, no cenário cultural, no cenário artístico, é isso. Eu fui criada dentro dos projetos sociais, cresci ali, lá novinha, no Complexo Alemão, fazendo os cursos da CUFA, e ali, através daquele projeto, eu consegui ter acesso a um mundo de possibilidades, de conhecer, de fato, potencialidades que eu podia explorar em mim. E acho que a gente tem um pouco esse déficit de entender que a arte ela é para todo mundo, né? A arte, a produção, os eventos, os acontecimentos, enxergar isso como algo palpável de realização que a gente pode fazer, que a gente pode executar. Acho que quando eu viro essa chave que eu consigo entender assim, caraca, isso aqui é muito legal e eu posso fazer isso aqui na minha área, eu posso fazer isso aqui com outras pessoas iguais a mim. Acho que isso dali foi esse despertar para mim. Desde então, lá tipo meus 16, 15, 16 anos, e nunca mais parei e estou produzindo, construindo até hoje. Então, eu sou fruto de uma tia, né? A minha mãe, as minhas tias, elas são pessoas muito artísticas, mas a minha tia, Noemi, ela é atriz do primeiro grupo de teatro da Cidade de Deus. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, na escola municipal que eu estudava, compositor Luiz Gonzaga, não foi diretamente influenciado pela minha tia, mas sim influenciado pelas aulas de geografia que a gente tinha, onde a gente debatia muitas coisas que não estavam nos livros, né? O professor trancava a sala para a diretora não entrar e começava a dar conteúdo que não estava no livro. Ele falou, o que eu vou falar não está no livro. Então ele falou sobre apartheid, ele falou sobre o processo de revolução cubana, ele falou muitas coisas que a gente não estava no livro, não estava em lugar nenhum. E também não estava no Google, porque a gente não tinha acesso a computador naquele período ainda. Quer dizer, eu já tinha, mas não tinha acesso à internet dessa forma. E aí, ele começou a fomentar na gente um senso crítico, uma discussão constante, e a gente começou a ficar refletindo sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo. Então a gente falou, cara, existe aqui... E a gente era muito novo, né? Eu tenho 34, esse eu tinha 14 anos, e a gente tava falando, cara,
existe o preconceito regional, existe o preconceito com a pessoa gorda, existe isso, existe aquilo, existe o racismo, existe isso. E a gente falou, cara, a gente precisa falar disso em algum lugar. Mais pessoas, para além da nossa turma, precisam estar envolvidas nesse assunto. E aí, quando a professora de teatro foi até a sala das turmas perguntar quem queria fazer teatro na escola, que seria num turno diferente do que vocês estudavam. E aí, eu e meu amigo, a gente se olhou e falou, cara, acho que a gente pode falar sobre esses assuntos lá, mano. Vamos levar esses assuntos lá, vamos falar sobre isso lá. Só que a gente não era muito cult, assim, a gente era meio largado, assim, na escola, meio... Tá ligado? Porque quem faz teatro na escola tem aquela coisa mais pomposa, né? Essa coisa intelectualizada. Tipo o que nós é hoje, tá ligado? E naquele tempo nós era meio largado, tá Naquela ligado? época nós não era. Pô, naquele tempo nós era tudo largadão, assim. A gente era do futebol da escola, a gente era do pessoal que matava a aula e tava ali no teatro. Então a gente era meio rebelde dentro do teatro. Crianças curiosas. E a gente levou a proposta de fazer isso, não foi ouvido por ninguém. Ninguém queria a nossa ideia. Todo mundo, ai, que ideia boba, não sei. Porque as pessoas de teatro não estavam debatendo esses assuntos que a gente estava debatendo. Aí a gente foi chamado para fazer a peça da turma lá, que a gente entrou. E aí, como a gente estava nessa margem, a gente foi para fazer a peça, todo mundo preto na turma lá de teatro. Mas como a gente era mais à margem, a gente fez a peça, o nome dos nossos personagens era XXYY, era um monte de bandido. Não tinha nem nome, era só XXYY. A gente que teve que criar o nome que não estava no texto. E aí, ali foi, a gente se desenvolveu ali, depois a gente conheceu uma professora que ensinou a gente sobre improviso, e despertou em nós o que de fato era o teatro pra gente, que é a possibilidade de ser livre, de você ser o produtor da sua própria arte, assim. E a gente foi pro Retiro dos Artistas, foi pra CUFA. A CUFA é muito importante no meu processo de muitas pessoas. A gente fez teatro na CUFA, fez teatro no Retiro. No Retiro eu conheci o circo e dali eu caminhei para um processo mais profissional, assim, né? E fui indo. Aí a minha mãe sempre me criticava de eu estar só no teatro. Ela, você não pode só uma oportunidade. Eu falei, pô, mãe, mas a pessoa que quer ser médica é só médica. Não vejo o pai do aluno de medicina falar assim, ó, você tá na medicina, mas você tem que ver um curso de mecânica, porque tu não sabe se vai dar certo. Eu falei, por que eu tô aqui na arte e você tá falando pra eu fazer alguma coisa técnica além da arte? E aí, mas ela falando muito isso, eu sempre fui buscando por outros caminhos para além desse. Então eu me envolvi com audiovisual, eu fui me envolvendo com outras coisas para ela poder deixar eu fazer teatro. E isso abriu o meu horizonte para eu entender que a arte e a comunicação, elas iam andar juntas na minha vida, e assim eu fui seguindo até os dias atuais. É isso, é um percurso, né, que você traça e vai, porque também tem essa motivação, né, de saber do lugar onde você vem, quem você é e o que você quer trocar também, né. Sim. Falando em juventudes, que é o nosso papo hoje, você já vem construindo um tempo, né, um processo também de formação com adolescentes. Aham, sim, lá nos Arteiros. Hoje o Instituto Arteiros começou há 14 anos atrás como um grupo de teatro para crianças, não é nem adolescentes, porque durante o processo de ocupação ali do Estado ali, com a Secretaria de Segurança ali, que tinha um projeto aí, esse nome, tinha um projeto aí, tinha algumas ações direcionadas para os adolescentes, para os jovens, mas não tinha nada para as crianças, assim. E aí as crianças só tinham escola. E depois jogava livre, assim. Então se tivesse, sei lá, uma exibição de filme em praça pública do Tarantino, cheio de sangue, quem estava assistindo o filme era um monte de criança. Se tivesse algum evento, qualquer coisa que tinha para os jovens e para os adultos, a maior parte das pessoas que ocupavam aqueles eventos, aquelas ações, eram as crianças, que elas estavam andando na rua de ponta a ponta. E a gente falou, cara, alguma coisa tem que ser feita especificamente para esse público, porque esse público está solto em qualquer lugar. E a gente falou, cara, vamos fazer uma aula de teatro. E aí, acho que foi um dia antes do Dia das Crianças, 1 ou 2 dias antes, a gente chamou as crianças que a gente via na rua, vai ter uma aula de teatro aí na quadra de samba. E aí as crianças foram, 15 crianças, assim. E a gente deu a aula, eu dei a aula, aí no dia seguinte não, na quinta-feira, né, isso foi na terça, na quinta, muitas outras crianças apareceram, e a gente foi desenvolvendo. Quando chegou um ponto, a gente falou assim, cara, a gente não é mais uma aula de teatro, a gente já é um grupo de teatro. E aquelas crianças que estavam sem pertencimento a lugar nenhum, só tinha escola e a família, falou assim, a gente é um grupo de teatro. Então elas se sentiram empoderadas. Faço parte de um coletivo. Aí a gente, pô, vamos arranjar uns nomes aí vieram um nome ruim lá, aí eu vim com o nome Arteiros, aí teve votações, as crianças gostaram, aí a gente ficou... Só pra falar que foi tu que deu o nome, nem... Pô, foi mesmo. Aí foi o grupo de teatro Arteiros, a gente começou como um grupo de teatro, aí a gente fez articulações, conseguiu doações, viajou para Curitiba, para o Festival de Teatro com 10 crianças. A gente foi para a Alemanha com 10 crianças, então foi uma coisa
muito diferente, né? 10 crianças da Cidade de Deus indo para a Alemanha fazer teatro na Alemanha durante 10 dias e tal. Então a gente foi fazendo, e o tempo foi passando. E aí a gente foi vivendo todos os períodos dessas crianças. Então teve um momento de estudo enquanto estava todo mundo criança, ali 10, 11, 12. Quando chegou no 13, 14, 15, aí veio o período da rebeldia, ficou difícil. O trabalho ficou mais difícil porque eles já achavam meio chato estar só no teatro, eles queriam outras coisas e tal. E aí era desobediência em casa, na escola, com a família. E aí a gente foi desenvolvendo outras coisas e a gente entendeu que a gente não dava mais só para ser um grupo de teatro. E nem dava só para ser direcionado para quem estava ali desde sempre. A gente precisava abrir e ser um instituto com vários cursos para além do teatro. É quando a gente começa a ser um instituto e ter um eixo de arte, um eixo de educação e um eixo social, para dar conta de todas as demandas e para todas as idades. Agora a gente atende todas as idades e está lá há 14 anos. Vai fazer 15 anos que vem. Bom, falar em demanda, eu pego muito a sua fala no sentido de potência que existe na favela, né? E uma demanda de uma necessidade de entretenimento, de cultura, desse movimento social, desse movimento educativo, né? Porque a gente sabe que às vezes o Estado falta. Às vezes não, né? Quase sempre o Estado falta. E quem faz esse movimento coletivo de acolhimento são as próprias pessoas da favela, né? A favela como esse lugar rico, potente, como você falou. E aí vocês conseguem trabalhar exatamente nessa brecha, né? Que é fomentando, que é chegando junto, que é articulando com esses jovens, com esses adolescentes. Como é isso? Então, a gente tem trabalhado um termo que a gente tem chamado de favelocentrismo, que é a favela no centro de tudo, né? A favela como protagonista, a favela no centro do que a gente está construindo, do que a gente está produzindo. E acho que tem muito um gancho com o que o Ricardo traz sobre... desde essa construção, né, dele lá criança, na escola, do professor referência. Acho que esse lugar da referência, da pessoa que vai trazer a provocação, que vai dar o espaço para que essas provocações sejam feitas, sejam exploradas. Esse lugar que a gente fala, inclusive, sobre a CUFA, né? É engraçado, o Ricardo, que a gente teve experiências diferentes, né? Mas é simbólico, porque tipo, a CUFA é essa organização grande que consegue atuar em outras favelas, e como ela serviu de referência para muita gente. Embora hoje a gente não tenha nenhuma relação, não tenha vínculos, mas foi uma referência. Acho que hoje o trabalho que a gente está trilhando vai muito nesse caminho, né? De que a gente consiga ser referência para outras pessoas. Então, quando a gente consegue criar esse espaço aqui, e aí a gente consegue fazer formações, e aí formações das mais diversas possíveis, sobre direitos humanos, sobre guerras de drogas, sobre teatro, sobre música, sobre fotografia. E História das favelas. História das favelas. Então, quando a gente começa a falar sobre identidade, sobre gênero e todas essas coisas que, de uma forma geral, a gente vivencia, mas estão soltas, e nesse lugar da desqualificação, né? Quando a gente concentra tudo isso de forma qualificada e consegue compartilhar, cara, isso aqui é um processo surreal, assim. A gente conseguir ver esse movimento, né? Tipo, que a gente buscou lá atrás e que a gente sentiu falta na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, e entender que a gente está conseguindo um trabalho de formiguinha, obviamente, muito pequeno ainda, e a gente consegue olhar em volta e falar assim, caraca, essas pessoas hoje têm referência. Então, tá gostando do Papo na Laje? Convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem o QR Code e o @ do Instagram. Vem! Você começou a falar desse espaço que está nos acolhendo, hoje a gente está aqui na Maré. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse projeto efetivo aqui, quando vocês começaram, como se dá esse encontro, né? Você lá da Cidade de Deus, você do Complexo, e aí vocês se juntam com outras pessoas também que estão dentro desse movimento. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, a gente se junta em 2017. 2017 foi lançamento, movimento... 2016? 2016. Caraca, 2016. A gente vai fazer 8 anos mês que vem. Caraca, mano. Então, em 2016 a gente se encontra com um processo de troca, né? Inicialmente de troca entre nós, né? Todo mundo ali se ouvir, né? O que as favelas, o que cada um na sua favela está fazendo. E depois a gente entra num processo de formação, né?
ainda também sendo uma formação de troca, porque as pessoas que passaram por esse processo de formação com a gente, elas também recebiam muitas informações e formações vindas de nós, porque a gente, naquele momento, e nesse momento também, tinha ali com a gente a vivência e a experiência ocular e a experiência já dissertativa do que a gente vivenciava dentro das favelas que a gente morava. Então, quando a gente teve esse processo de formação com Sueli Carneiro, com Siddhartha, com Rebeca Lery, enfim, nomes muito importantes de várias pautas do Brasil, quando a gente teve esse processo com essas pessoas também falaram abertamente que tiveram muitos processos importantes com a gente, muitos processos de mudança. Então a gente começa ali em 2016, em 2017 a gente lança uma cartilha para falar sobre as drogas, para falar como o mundo vê as drogas, sobre a história, sobre as substâncias, sobre o proibicionismo, né, sobre como o viés racista está direcionado ao proibicionismo, como que o proibicionismo está ligado ao cerceamento dos corpos pretos e periféricos, não somente dentro da favela, né? não somente nas periferias do Brasil, mas no mundo. Então a nossa cartilha é uma cartilha simples com o objetivo principal, que é o objetivo da Movimentos até hoje, de ser um facilitador de assuntos que estão no mundo inteiro sobre a vida das pessoas desse lugar. O mundo inteiro fala sobre as favelas, o mundo inteiro fala sobre as pessoas pretas. Só que, muitas vezes, a favela e as pessoas pretas não estão nesse ambiente. Então, a partir do nosso processo de formação e dos acessos que a gente foi tendo, a gente foi estando nesses ambientes. Só que não cabia para nós estar dentro desses ambientes somente enquanto indivíduos, enquanto CPF. Não seria benéfico para o que a gente estava propondo ali naquele momento. Então, a partir do momento que a gente entendeu que, olha, a gente chegou em muitos lugares, o que a gente faz? A gente acessibiliza para que outras pessoas cheguem, porque a gente não dá para a gente ser só a gente. Porque é só a gente é pouca gente, a gente acaba. A gente precisa fazer com que a gente seja um real movimento. E aí a gente vai tornando todos os conhecimentos, as vivências que a gente vai tendo pelo mundo afora, de forma facilitada, a partir da residência, a partir da cartilha, a partir de várias pesquisas que a gente vai lançando. E isso é o que nos guia até hoje. Facilitar discussões para que as pessoas que são protagonistas dessas discussões estejam, de fato, envolvidas, opinando de forma construtiva nos processos que vão reverberar nas suas próprias vidas, sabe? E mais do que isso, né? Pautando de fato. Porque quando a gente fala sobre todos esses atravessamentos, e aí seja a questão de substâncias consumidas ou não, lembra, a gente fez uma pesquisa sobre os impactos da pandemia nas favelas. Então, no levantamento que a gente faz, a gente aborda justamente como a desigualdade e o racismo agravou dentro das favelas o impacto da pandemia. A favela não sofreu a pandemia da mesma forma que as outras partes da cidade. Inclusive porque a favela não pôde fazer quarentena para que o resto do país pudesse fazer. Eram as pessoas que estavam atendendo nas farmácias, dirigindo o ônibus, entregando no iFood. Então foram essas pessoas que tiveram que se colocar em risco mais uma vez, que perderam emprego, que que perderam bolsas de estudo e várias outras situações para que o país pudesse parar. Quando a gente começa a se apropriar desse lugar e construir e transformar isso em dados e transformar isso numa narrativa palpável, a gente está falando que a gente não quer mais só estar na roda de conversa ou estar como um convidado, um ouvinte, a gente quer estar opinando sobre políticas públicas. A gente tem dados eficientes que comprovam e que trazem uma perspectiva do que precisa ser alterado, do que precisa ser transformado, e acho que esse lugar que a gente vem construindo também parte muito desse princípio de que a juventude favelada, ela é uma das mais impactadas sobre as políticas, e aí sim, de guerra às drogas e várias outras políticas racistas, classistas, que são impostas socialmente. Mas nada mais justo do que essa juventude, que é mais impactada, falar sobre esses problemas. Então, assim, formar essa juventude, munir essa juventude com a informação necessária para que elas consigam ocupar esses espaços e estar falando por elas mesmas. A gente usa a frase do nada sobre nós sem nós, que é o nosso lema, né? E a gente reverbera muito isso. A gente não quer que nenhuma outra pauta que atravesse diretamente nossa vida seja debatida por quem não vive nossa realidade. Então, acho que esse é o norte principal, assim, de tudo que a gente constrói, que nada mais de efetivo seja construído, que vai impactar diretamente nossas vidas, sem que a gente esteja presente, pautando e dizendo o que de fato funciona e o que não funciona para a nossa realidade. Isso que você falou dos dados, né? Que a gente tem essa pesquisa da Covid, tem uma pesquisa sobre a maconha medicinal nas favelas. Os dados, eles são a comprovação do que por muitos anos nós e outras gerações esteve falando
e não foi tão ouvido, não foi tão bem recebido. E aí quando a gente torna o que a gente falou tangível a partir de dados de número, a gente traz a ciência dos números para comprovar o que a gente já estava falando antes. Mas é isso que precisa? São esses passos aqui que precisam? É essa formalização do processo precisa? Então, aqui tem. Então, por muito tempo, a gente não conseguiu acessar as pesquisas, ou a gente era só o objeto de pesquisa de alguém. A gente passa a mudar esse movimento, fazendo com que a pesquisa sobre nós seja feita por nós, analisada por nós, divulgada por nós, lançada por nós, sabe? Criando parceria com outras organizações, assim, que é muito importante, né? Os movimentos de favela, as pessoas de favela, elas são as pessoas que são articuladas, essas são pessoas que transitam, não são pessoas fechadas, não são pessoas que não estão abertas ao diálogo, não são, porque a gente é o povo que mais circula a cidade, para fazer a cidade acontecer, para ir em outros pontos. Então, assim, conexão, parceria é o que pessoas de favela mais faz sempre. Então é uma coisa que a gente acredita também. Então, muitas das coisas que a gente faz em parceria, mas sempre no nosso lugar de protagonista, sempre não deixando com que essa parceria nos invisibilize, como muitas vezes aconteceu com outras pessoas antes de nós. E tudo isso que a gente faz é nesse lugar de tornar o nosso fazer referência para que outros jovens que ainda não acessaram os lugares que a gente acessou possam fazer. A gente não está pavimentando a rua, a gente já chegou com uma rua pavimentada, a gente está asfaltando uma rua esburacada, para que a próxima geração não ande numa rua esburacada, assim, sabe? Mas ainda assim a próxima geração vai ter algo para fazer, mas bem menos do que a gente está fazendo. E o objetivo é cada vez ter menos obstáculos no caminho para que as pessoas não tenham uma trajetória conturbada, sabe? Para que a nossa trajetória tenha somente uma linha reta e você vá. Que os acessos cheguem mais fácil. Que chegue mais fácil, que você consiga não ter sempre esse discurso, né? Eu estava vendo uma matéria, um senhor de 70 anos que se formou andando de bicicleta, indo para a faculdade de bicicleta todo dia, 20 quilômetros. Eu falei, pô, essa matéria é triste demais, cara. Essa matéria é horrorosa. Pô, maneiro, pô, meu senhor, parabéns, mas caralho, não dá, sabe? Se pegar esse cara aí como exemplo, coloca pessoas que não conseguem fazer isso, andar de bicicleta por 20 quilômetros, se sentindo menos, pô, eu sou incapaz. Se eu andasse 20 quilômetros de bicicleta todo dia, eu me formaria. E faz ali aquela pessoa não ter a mesma formação que as outras, que os amigos dela de turma. Esse senhor, ele se formou com uma coxa diferente dos outros amigos, isso é um fato. Tá. Se formou com outro corpo, sabe? Mas é isso, assim, no final, o nosso objetivo é tornar o que a gente faz acessível para que outras pessoas possam fazer ao mesmo tempo que a gente está fazendo e depois da gente. Pô, essa frase, nada sobre nós sem nós, ela é muito necessária porque a gente vê hoje que existe também uma glamorização da vida da favela, de um olhar também super estereotipado, né, de quem está de fora. E principalmente muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Você falou da pesquisa, por exemplo. Às vezes dentro da universidade tem diversas pesquisas que falam sobre a favela. Não são pessoas faveladas que estão ali, mas aquelas pessoas ali estão falando sobre, né? Na televisão, ao mesmo tempo, né? Existe esse olhar de um fetiche para a vida na favela, para a juventude na favela. E quem ganha de fato dinheiro com isso não são essas pessoas, né? Então... acho que essa questão do lugar de fala, né? Sim. Que eu acho que é um lugar muito delicado. Acho que a gente já está no momento do mundo que a gente precisa debater sobre isso, o lugar de fala. Por quê? Porque a gente, pessoas racializadas, a gente acaba tendo um lugar de fala de pessoas pretas. As pessoas não racializadas, né, que tendem a ser as pessoas brancas, elas têm um lugar de fala de ser humano. Por isso que elas falam de todos. Eu falei, não, que isso? Que isso? Vocês falam da favela, você nasceu onde é bom, fala da favela, fala da Índia, fala da Rússia, fala de tudo. Eu só posso falar eu só posso falar de preto? Eu só posso ser preto? Eu só posso ser favelado? E aí aqui acontecem muitas atividades. Aqui acontece a nossa residência, que a gente fez muitas edições. A última edição a gente fez diferente, direcionado para um público que é o público de influencers de favela. E aí foi uma parada muito maneira, porque era uma coisa nova, uma proposta que veio da minha diretora. Eu gosto de chamar ela de minha diretora, que eu gosto de falar que eu trabalho para ela. Eu gosto. Minha diretora veio com essa ideia aí maneira. Pô, que isso? Né? Minha diretora veio com essa ideia junto com a Karina, que é também coordenadora da área de comunicação. E aí a gente fez essa residência, foi extremamente importante pra gente e muito para essas pessoas, porque algumas não tinham esses entendimentos raciais sobre si, algumas não tinham alguns entendimentos sobre
questões sociais, não tinha alguns letramentos sobre questões de gênero, só que são pessoas que falam para 100 mil, para 200 mil, para 400 mil. A gente falou, cara, a gente precisa trocar com essas pessoas, porque essas pessoas, sem saber, têm uma responsabilidade muito grande. E qualquer movimento falho dessas pessoas pesa muito mais para elas. Cancelamento para elas não é de 72 horas, como é para algumas pessoas. Cancelamento para elas é da vida inteira. Receber vocês aqui nessa laje é muito simbólico para a gente, sendo ela uma laje com o nome de um cineasta, com o nome de uma pessoa de audiovisual, e vocês estarem aqui, com certeza ele está muito feliz vendo essas câmeras todas. Bom, nós também estamos muito felizes em estar aqui hoje, né, passar esse dia aqui com vocês, trocando essas ideias que, enfim, são ouro, né, para nós, para nossa juventude. Para finalizar o nosso papo, queria que vocês falassem uma palavra para esse tema, juventude de favela. Que vier na cabeça. Protagonista. Acho que potência, né? Bom, o Papo na Laje é sobre esse protagonismo, é sobre essa potência que já existe aqui. Então, eu agradeço muito vocês, Jéssica, Ricardo. Agradeço aqui a Movimentos por essa acolhida. E é isso, gente. Esse foi mais um programa Papo na Laje. Meu sonho é o meu trabalho não ser mais necessário. É poder deixar de militar, deixar de construir alternativas e só saber que as políticas já existem e que a gente tem uma vida normal, natural, como qualquer outra pessoa. Meu sonho é ser um canal para que outros jovens consigam realizar seus sonhos, consigam ter perspectiva de um mundo muito mais amplo do que apresentado para eles.